lugar, uma grande perplexidade pelo que estava acontecendo. Eu não sabia que o Tancredo ele estava doente de modo a que tivesse que ser submetido a uma operação naquela noite. Quem me comunicou foi o Aloysio Alves, me dizendo que o Tancredo estava sendo deslocado para o hospital de base. Eu até disse a ele, isso não deve ser verdade, véspera da assunção à presidência sempre surgem boatos, e a Aloysio me disse, não, é verdade. E eu, sabendo que nesses momentos as primeiras pessoas que são avisadas, que têm conhecimento, são as pessoas da área de segurança, eu procurei saber do ministro do Exército, que era o general Leônidas, o que ele sabia, o que era verdade a respeito disso. E o localizei no clube de tênis e perguntei a ele se ele sabia que o Aloysio tinha me transmitido esse fato, essa notícia. Ele me disse que também não sabia e que ia se informar-se e em seguida ele me ligaria. Então, depois de uns 5 a 10 minutos, ele me ligou e disse que era verdade, que ele estava já no hospital. E eu então disse a ele, estou me deslocando para o hospital de base para visitar o Tancredo e saber realmente o seu estado de saúde. O que me preocupava não era nenhum fato de natureza política naquele instante, mas sim o lado humano. E fui para o hospital em companhia do meu filho Fernando, fui dirigindo a minha caminhonete e ao chegar ao hospital estava a família do Tancredo, o Tancredo Augusto, estava o Aecinho, e esses dois estavam acessíveis no corredor, na porta do quarto. E me disseram que o Ulisses estava lá numa sala no fundo do corredor. Tinha um daqueles sofás do grupo de trabalho de Brasília, com pernas de metal e umas almofadas pretas. E o Ulisses estava sentado e eu também. Sentei e disse, Ulisses, que coisa terrível essa com o Tancredo. Ele me disse, pois é, Sarney, então o que o destino está nos preparando? Nós nos preparamos, fizemos tanta força para atravessar esse período e agora na véspera do Tancredo assumir o governo surge esse problema. E aí eu perguntei, mas o que é realmente? Ele me disse, eu não tenho detalhes. E em seguida ele disse, agora o que nós temos que tratar é do problema político, Sarney. Eu disse, não, Ulisses, eu estou aqui como ser humano e é isso que me preocupa em relação ao Tancredo. O problema político para mim aqui passa a ser secundário. E o Ulisses disse, não, nós temos responsabilidades como país e, portanto, nós temos que tomar as decisões para saber o que vamos fazer. O Ulisses me disse, nós vamos ver se amanhã o que temos que fazer. A minha impressão primeira era que o Ulisses queria adiar a posse, e aí ele me disse, mas todas as delegações já estão presentes em Brasília e nós temos que encontrar uma solução imediata. Eu digo, Ulisses, você deve assumir a presidência, eu não assumirei sem o Tancredo. Eu não quero parecer à nação que eu estou sendo uma pessoa oportunista que está querendo, absolutamente, eu não assumirei sem o Tancredo, só vou assumir junto com o Tancredo. E você assume amanhã a presidência da República e responde pela... Ele disse, não, você é que deve assumir e não deve criar mais óbices, porque nós já temos tantos, que isso vai ser uma discussão jurídica que vai complicar ainda mais. Eu insisti, disse a ele que, olha, Ulisses, esse assunto eu não vou discutir, minha decisão é só tomar posse com o Tancredo. E nessa hora eu saí, abri a porta com o Ulisses
Já no corredor encontravam-se aí muitas pessoas. Eu lembro-me bem do governador Hélio Garcia, e aí já estava o general Leonda, general Ivan, estava o Fernando Henrique, e, enfim, muitas pessoas, Fernando Lira e Pedro Simon, e formou-se uma roda e começaram a discutir realmente o problema da posse. E o Ulisses disse, não, o Sarney é quem deve assumir a presidência, porque é isso que a Constituição manda. Eu disse, Ulisses, eu já disse a você que não desejo assumir. E para mim é muito desagradável participar dessa discussão que se está estabelecendo sobre a posse, porque pode parecer que eu sou parte dentro desse problema. Então eu vou pedir licença sem nenhuma descortesia com nenhum dos senhores para me retirar. E nesse momento entra uma pessoa que eu não me lembro, parece que era o general Barroso, e comunica que o doutor Leitão de Abreu tinha dado umas declarações que o Figueiredo não transmitiria o governo, e aí o Leônidas disse, não, então nós vamos tirar isso a limpo já. Convidou o Ulisses e disse, vamos lá no Leitão de Abreu, essas coisas não podem ficar assim. Aí eu disse, olha, eu vou me embora e vou me retirar. Saí, nesse instante o Zé Hugo, que era o chefe da Casa Civil já escolhido, me acompanhou e me disse, senador Sarney, eu queria que o senhor que está de carro, me levasse até o Ministério da Fazenda, que eu preciso refazer alguns atos que nós estamos preparando lá e que eu preciso terminá-los e reparar. Eu então desci, ele e meu filho Fernando, que me acompanhava, e deixei o doutor Zé Hugo no Ministério da Fazenda e fui para a minha casa. Quando cheguei em casa, já a minha mulher, e tinham vários parentes meus, muitas pessoas, e me dizendo que o Afonso Arinos tinha declarado na televisão que esse problema era um problema já resolvido, que havia um antecedente que, quando o Rodrigues Alves morreu, assumiu, foi impossibilitado de assumir, morreu antes de tomar posse, mas adoeceu antes de assumir. Ele, que o Delfim Moreira tinha assumido como vice-presidente prestado. Eu disse, olha, eu não estou interessado nesse assunto, eu vou assumir quando o Tancredo assumir. Estava certo de que o Tancredo em breve estaria restabelecido. Me disse o doutor Renault que ele tinha uma crise de apendicite e que essa crise, dentro de uma semana, ele estaria recuperado. E eu acho que aqui não vamos conversar sobre isso, posse, porque é muito desagradável aqui que nós estamos conversando sobre isso aqui em casa. E eu fui para casa, muitas pessoas me telefonaram, eu não atendi a todas, lembro-me bem que atendi o Brossard, que também me disse a mesma coisa, que repetiu quase que o Afonso Arinos tinha dito na televisão, e estava o Saulo Ramos também lá em casa, e ficamos até 1h da manhã, mais ou menos. Eu fui para a minha biblioteca, me tranquei e comecei a pensar justamente no destino, que eu estava ali metido naquele problema, justamente quando eu nunca na minha vida pensei que pudesse ir assumir a presidência, e eles estavam discutindo isso. E assim eu passei. Eu sou um homem religioso, evidentemente que eu tinha as minhas orações, e ao mesmo tempo fiquei pensando nessas coisas, quando às 3h da manhã recebo um telefonema do general Leônidas me dizendo, olha, presidente Sarney, nós não chamou o presidente Sarney, não.
e nós já resolvemos todas as questões jurídicas. Foi feita uma reunião no Congresso de todas as lideranças, lavrou-se uma ata, todos acham que você que tem que assumir, de maneira que eu quero lhe comunicar. Eu então contestei: Leônidas, você sabe meu ponto de vista, eu não quero assumir a presidência amanhã. O brasileiro está esperando o Tancredo Neves e não vai compreender a minha presença. E ele disse: Sarney, você é um homem público e sabe que as razões de Estado são maiores. Você não pode criar mais nenhum caso para nós. Já temos tantos e não podemos, o assunto já está decidido e, portanto, falamos com o Leitão de Abreu também. E boa noite, presidente. Aí os militares são sempre muito formais. O Leônidas era meu amigo desde o tempo que ele foi major, mas sempre me tratava de Zé, e nesse momento ele me tratou como presidente. Disse: boa noite, presidente. Foi como essa noite aconteceu, uma noite que eu não dormi, e a partir daí é que eu realmente passei extremamente preocupado, porque calcule uma pessoa que está em casa sem pensar jamais que podia assumir a presidência da República, que você às 3 horas da manhã lhe avisa que você vai ser presidente às 10 horas da manhã. Eu não conhecia, né, muitos dos ministros que tinham sido escolhidos pelo Tancredo, não tinha participado do programa de governo que ele tinha elaborado e não sabia, não tinha participado da escolha dos seus auxiliares, nem como ele tinha pensado o governo. Porque essa foi uma atitude que eu tomei, tinha falado com ele, que eu queria ser o vice-presidente de um presidente forte. E quando amanheceu, eu estava na janela do meu apartamento, as espatórias que eram altas estavam lá com as suas flores vermelhas, e o dia amanhecia, o contorno da cidade com as suas luzes começava a aparecer, e eu então estava mergulhado nessa comoção muito grande. Desde a candidatura do Tancredo, nós nos preparamos para não termos surpresa de nenhuma resistência militar. E tínhamos um grupo que militarmente estava conosco e articulado. E entre eles o general Leônidas, que era comandante do 3º Exército, e que já estava convidado há muito tempo para ministro do Exército e que naturalmente tinha tomado as providências que ele devia tomar como chefe das Forças Armadas. Havia uma articulação bem forte, na qual estava envolvido o general Leônidas em nome do Exército, e estava o general, o almirante, quer dizer, que era muito amigo do Aureliano Guilhermando, que estava coordenando a parte da Marinha, e o brigadeiro Murilo Santos, que só não foi ministro porque ele não era 4 estrelas, ele era 3 estrelas. Então eles mesmos escolheram o Moreira Lima. E esse pessoal todo estava completamente articulado e preparado para alguma eventualidade. A parte mais tensa, eu soube depois, foi quando chegou a notícia de que o Figueiredo não passaria o governo. E com isso, evidentemente, o Leônidas com os outros, o Ulisses e o Fernando Henrique, eles foram ao Leitão de Abreu e lá tiraram essas dúvidas. O Figueiredo apenas dizia que não ia passar a faixa, mas iria deixar o governo. E o doutor Leitão me disse posteriormente, aqueles que foram lá, ele disse que a faixa era apenas uma coisa simbólica, de maneira que isso não tinha nenhuma implicação jurídica e que, portanto, era um problema pessoal do Figueiredo que tinha que se respeitar. Todo mundo tinha o sentimento que o Tancredo em breve se restabeleceria, e aí não se falou mais em crise militar e começamos então
Eu praticamente, não durante uns 4 ou 5 dias, nós não tomamos providência nenhuma, nem sobre nomeação de ninguém. Apenas cumprir as nomeações do Ministério, já escolhido pelo Tancredo, e as escolhas que ele tinha feito. Então, fomos para a posse. Eu me recordo que aqui eu entrei quase que levitando, eu que vivi aqui por 50 anos, porque no meio daquela tumulto, porque o tal cerimonial da presidência aqui, da tomada de posse aqui no Congresso, estava todo tumultuado pelos acontecimentos que nós tínhamos estado presenciando. Eu então prestei o juramento constitucional e não teve nenhum discurso, porque nem eu tinha preparado discurso, nem podia ter nenhum discurso naquele momento, e também o próprio presidente não fez discurso. O presidente do Congresso, o senador Fragelli, disse apenas umas 2 palavras sobre a sessão, e depois então nós saímos para o Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto só encontrei na porta lateral que tinha por trás o general Ludwig e o ministro Leitão de Abreu, a quem eu conhecia, que era meu amigo e uma pessoa de muito bom senso, e a quem muito nós devemos a transição democrática tranquila, porque ele era uma das pessoas que pensavam que nós devíamos restaurar a democracia e não termos nenhum abalo. Eu sabia disso. Então fomos para a sala do presidente, e ele se despediu também com o general Ludwig, e ficamos lá, e começaram a chegar as pessoas convidadas, o Ulisses, os outros, até esperarmos o momento de descer para dar a posse aí ao Ministério. Então, eu tive que fazer um discurso improvisado, um discurso, não sei nem como é que eu fiz, porque pensei, aquele discurso que eu comecei dizendo: estou com os olhos de ontem, mergulhado numa perplexidade, numa comoção muito grande. Então, aí terminou, dei posse aos ministros, estavam tão perturbados, e eu também, que eu, em vez de fazer o discurso voltando para o meu lugar de presidente, eu fiz na mesa em que estava o livro que tinha dado posse aos ministros. E então, já as pessoas começaram a sair, e Ulisses, já tarde, talvez era 1h da tarde, e disse: mas nós não fomos ao parlatório? Temos que ir para mostrar ao povo que o governo se constituiu normalmente. E aí, nós éramos muito poucos. Era eu, o Marco Maciel, o Zé Aparecido, o Ulisses Guimarães, e fomos ao parlatório. Então, quando aparecemos no parlatório para saudar o povo, já não tinha povo nenhum na praça. Quer dizer, nós então ficamos ali no parlatório e cumprimentamos o horizonte de Brasil. Eu estava mergulhado numa perplexidade que eu não estava avaliando os fatos, eu estava ali quase que representando a função do presidente, e na minha cabeça o Tancredo voltaria em breve, alguns dias depois. Evidentemente que eu estava profundamente tocado por aqueles fatos, e sobretudo com o meu temperamento, eu estava muito mais preocupado com a parte humana, assim, a doença do Tancredo, e pensando mais no Tancredo, que ele tinha se preparado para aquele dia, o povo brasileiro tinha preparado, e tinha acontecido aquilo, e o que não representava para ele aquele fato, né? E quanto à posse em si, a minha sensação é que eu estava cumprindo um protocolo em nome do presidente. Eu fui talvez a última pessoa a acreditar que Tancredo fosse morrer. Quando Tancredo realmente morreu, eu então estava diante de um fato de que eu tinha que dirigir o país.
mas eu tinha consciência de que eu não tinha a estrutura para que a minha presidência fosse viável, porque eu não tinha apoio de partido político, não tinha apoio de nenhum. Meu partido era um partido que ainda nem existia, que era a Frente Liberal. Eu, então, dava... e a primeira necessidade que nós havíamos era de legitimar o governo, né? A primeira coisa que nós tínhamos que legitimar era transferirmos o governo para o Palácio do Planalto e começarmos realmente a proceder, terminar as escolhas de acordo com o que Tancredo tinha. Eu procurei fazer tudo os compromissos que o Tancredo tinha feito. Chamei o doutor Dornelles, que tinha as informações mais sobre ele, que me ajudou muito, e a dona Antônia, que tinha também todas as anotações. Eu achei que a parte militar ela estava totalmente superada, porque toda a área militar estava coesa, ciente disso, e não havia mais nenhuma possibilidade de haver nenhuma contestação na área militar. Os nossos ministros das Forças Armadas já tinham ocupado todos os seus comandos, já tinham escolhido as suas pessoas de confiança e, evidentemente, nessa parte nós não tivemos nenhum receio. O nosso problema era o problema realmente político, porque nós tínhamos que construir uma engenharia política de uma aliança muito vasta que o Tancredo tinha formado para a passagem do poder e o fim do regime militar. Isso, é evidente, tinha que ter uma engenharia política, uma paciência, mas sempre com respaldo jurídico, né? Sim, o respaldo jurídico. O próprio Supremo Tribunal se reuniu naquela noite e aprovou que quem tinha que assumir era o vice-presidente, com 2 votos contra, que foram do ministro Galotti e do ministro Sanches, Sidney Sanches. O presidente da Câmara dos Deputados era Ulisses. Então, quando eu tinha necessidade de viajar, ele tinha todas as credenciais e legitimidade para assumir a presidência. O respaldo político nós tivemos que construir pouco a pouco, né? Porque os presidentes no Brasil, eles tinham que lutar antigamente, né? Para não serem depostos, né? Porque nós tínhamos o exemplo da deposição de vários presidentes. E eu, como não tinha a sustentação necessária, tinha uma ala das Forças Armadas que me viam como tendo falhado quando peguei o PDS e apoiamos o Tancredo. E era uma ala muito grande. E tinha a outra ala do governo, ela estava se formando. De maneira que isso era uma coisa a ponderar. Também nós tínhamos que ponderar a parte política, quer dizer, o PMDB era um partido muito dividido. Tinha o grupo dos autênticos, que não me apoiava, que era um grupo mais radical, tinha o grupo que apoiava o Ulisses, tinha o grupo que apoiava o Tancredo, enfim, era uma coisa politicamente muito difícil. Foi preciso que eu tivesse muita paciência e habilidade e espírito público para que nós atravessássemos aqueles tempos difíceis. E, sobretudo, eu tendo isso na cabeça, eu tinha que lutar pela minha legitimação desde o princípio. Isso eu fiz procurando abrir logo todas as comportas que pudessem restaurar o Estado de Direito. E aí, então, eu já mandei convocar a Constituinte, eu já restaurei, já legalizei as centrais sindicais, já tirei os sindicatos de serem aprovados pelo Ministério do Trabalho, legalizei os partidos que estavam na clandestinidade, e, enfim, eu abri de tal modo total liberdade de imprensa,
total liberdade no país, e os ventos da liberdade foram capazes de nos ajudar também naquele tempo a atravessar. E eles, pouco a pouco, eles foram vendo que havia o comando e que o presidente tinha capacidade de levar as coisas adiante. Eu assumi pensando que eu era um dos presidentes que tinha assumido para serem depostos, porque, vamos ver, o Jean Goulart assumiu todo mundo sabendo que ele ia ser praticamente deposto, e ele terminou sendo deposto. Ele não soube administrar nem contornar as crises. O Juscelino assumiu também para ser todo mundo acreditando que ele não governaria, que ele seria deposto. E ao contrário, o Juscelino teve capacidade de contornar todas as dificuldades, contornar aquelas revoltas militares de Aragaça, de Cachimbo, e fazer Brasília, que foi uma das provas de legitimação, e eles não ser, de nenhuma maneira, não teve que ser depois. Já por outro lado, tivemos presidentes que tinham tudo para não saírem, como o Jânio Quadros, que tinha partido, povo, popularidade e tudo, e, no entretanto, não conseguiram administrar os conflitos políticos que se faz numa democracia, e saiu. O próprio Getúlio, que foi um homem muito experiente no governo, ele assumiu também em grande dificuldade, e todo mundo também dizia que ele ia ter muita dificuldade, o Getúlio, para governar aqueles 4 anos. E ele, que era acostumado a lidar com os militares que voltaram da guerra já com outra mentalidade, o Getúlio mostrou-se totalmente incapaz de lidar com essa situação. E o resultado é que ele teve que matar-se para fugir a uma deposição que estava claramente feita. E eu perfeitamente, com a história do Brasil nesses termos, eu não tinha nenhum desses pontos de sustentação. Então o meu caminho era realmente um caminho mas eu não queria que retrocedesse o Brasil na minha mão. E eu me lembro que li nas memórias do Juscelino, em que ele disse que também tinha essa preocupação, e que o que ele fez de mais importante não foram as obras nem nada, foi não ter deixado que a democracia retrocedesse nas suas mãos. E eu também tive a mesma coisa, quer dizer, não deixei morrer nas minhas mãos. Todo político, a primeira aspiração que ele tem é governar o seu Estado. Entendeu? Aí você vai com um sentimento de ver as coisas acontecerem, esse naturalmente essa foi uma grande, a posse minha quando eu fui eleito governador, e eu então assumi com uma grande alegria. Já a posse de presidente, eu não tive esse mesmo sentimento de plenitude, porque foi inteiramente, as coisas marcharam inteiramente diferente. E nos estados você governa com obras, com realidades. E na presidência você governa com políticas públicas, né? Você tem apenas que construir políticas públicas. Então... às vezes pouco concreto. Pouco concreto. Então, ninguém pode, o povo não pode avaliar o que foi e o que é o problema que caiu nas minhas mãos, né? E que, graças a Deus, eu consegui administrá-lo e levei o país, fiz eleição no qual ganhou um adversário meu, mas, quer dizer, totalmente a democracia consolidada e o país em boa situação. A inflação que falam, se nós falamos de inflação sem correção monetária hoje, mas inflação com correção monetária é outra coisa, não é a mesma coisa. E se nós fizermos um cálculo em dólar, como se corrige tudo em dólar, não se corrige a inflação daquele tempo, mas se corrigida, e nós mandamos corrigir, ela foi 14%.